Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, eu queria esse tempo, na verdade, nem precisa dos 30 minutos, mas, sobretudo, para fazer um registro em razão do congresso acontecido agora do Partido Socialista Brasileiro, nos dias 1, 2 e 3, lá na cidade de Brasília, onde nós discutimos as diretrizes do PSB para o processo eleitoral de 2018 e também definimos a nova direção nacional do partido. E é com muita alegria que eu registro que o presidente Carlos Siqueira foi reconduzido à presidência do partido pelos próximos 3 anos. E que o nosso prefeito, presidente do PSB no Maranhão, o prefeito Luciano Leitoa, foi reconduzido para a Executiva Nacional e o meu nome também foi contemplado dentro da direção nacional do Partido Socialista Brasileiro. Portanto, o Maranhão está bem representado dentro dessa composição nacional e o PSB tirou o seu caminho com muita nitidez a ser conduzido em todo esse processo eleitoral. O PSB, com este Congresso, ele consolida um processo de reencontro com a sua própria história, um processo de alinhamento com a sua coerência, com a sua trajetória, com tudo aquilo que embalou sonhos e lutas de milhares de pessoas e de lideranças expressivas que estão na origem e na formação desse partido. Eu destaco o Miguel Arraes, destaco o Eduardo Campos, que foi fatidicamente vítima de um trágico acidente ali no período da campanha da eleição de 2014, que impactou o país inteiro, mas também lideranças que não estão na esfera da disputa eleitoral, mas que têm um simbolismo muito grande, como Ariano Suassuna, Arthur Moreira Lima, e uma série de outras figuras importantes do país e, sobretudo, do Nordeste. Porque é preciso se dizer que o PSB é um partido genuinamente nordestino. Ele nasceu e cresceu no Nordeste. E a sede e o comando do partido sempre foi enraizado no Nordeste, sobretudo no estado de Pernambuco, que tem uma referência muito forte na história desse partido. Portanto, fizemos ali um debate franco, um debate transparente, um debate onde todos os líderes do partido compareceram e tiveram a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, de expressar sua opinião, mas, ao final, prevaleceu o entendimento da maioria, um grande consenso progressivo que se formou, de que o PSB tem que se manter no campo democrático e popular, no campo das esquerdas, apontando este caminho como o caminho mais acertado para a construção da história brasileira. Portanto, é uma decisão correta, é uma decisão emblemática, sobretudo para o momento que se vive no Brasil e no mundo, porque no Brasil e no mundo o que existe hoje é uma onda de conservadorismo, uma onda que levou o Trump à presidência dos Estados Unidos da América, que quase leva a direita a governar o país, a França, que quase leva a direita a governar a Alemanha, importantes países da geopolítica mundial, e que aqui no Brasil colocou Michel Temer na presidência da República através de um golpe parlamentar e jurídico, que todo mundo acompanhou e sabe como aconteceu. De maneira que o que a gente vive hoje, a agenda do Brasil, é a agenda do retrocesso, é a agenda da reforma trabalhista, é a agenda da terceirização, é a agenda que tentou e não conseguiu, por resistência popular, fazer também o desmonte da Previdência Pública brasileira. Então, essa é a agenda que está imposta agora. Até a intervenção militar no Rio de Janeiro nada mais é do que um artifício para poder esconder, escamotear a derrota que sofreram na reforma da Previdência. Mudar a pauta, inventar uma intervenção
no Rio de Janeiro apenas como uma cortina de fumaça, porque não é uma ação efetiva para enfrentamento à violência. É um faz de conta, é algo que talvez, se durar, só dura até a eleição. Depois da eleição, não existe mais. Não é o caminho para se resolver o problema da segurança pública no Brasil. Mas esse é um outro ponto, é uma outra pauta que certamente a gente pode voltar para debatê-la com a profundidade necessária. O fato é que nesse cenário de retrocesso, com essa pauta negativa criada pelo governo brasileiro, em sintonia com as forças da direita internacional, o PSB não poderia ter mais acerto na sua posição do que se manter coerente com a sua história e de batalhar em favor daqueles que mais precisam. Nesse momento, nós temos que ficar do lado do povo. E o povo não está aplaudindo e nem aprovando as medidas do governo Temer, que só prejudica a classe trabalhadora. É por isso que o PSB tomou essa direção. E é uma direção importante, porque o PSB deixou muito claro que no cenário nacional ou tem candidatura própria, uma candidatura do próprio partido, ou vai apoiar uma candidatura do campo democrático popular, que já tem vários nomes colocados, mas que a decisão ainda requer algum tempo, porque há muita coisa para se definir, é verdade, e essa discussão se dará no momento certo. Mas o partido, no que diz respeito às suas diretrizes, à sua orientação, à sua perspectiva, o seu horizonte, está apontando o caminho que vai seguir. Isso significa que aqui no estado do Maranhão, o PSB está mais do que consolidado na base do governador Flávio Dino e também fortemente posicionado em favor da sua reeleição como governador do estado. Quanto a isso, aqueles que duvidavam, esqueçam, procurem outra pauta. Essa já deu, já era. O PSB tem posição a nível de estado do Maranhão e tem posição também a nível nacional. Portanto, é uma situação completamente resolvida. E eu não poderia deixar de registrar a minha satisfação com esse resultado e com esse desfecho da situação no Partido Socialista Brasileiro. Porque aqui no Maranhão, nós enfrentamos uma batalha imensa contra forças que queriam tirar o partido desse direcionamento e conduzi-lo para uma outra área que não faz parte da sua história e nem da sua trajetória. Mesmo na eleição municipal, o que fizeram com o Partido Socialista Brasileiro, onde eu poderia ser candidato, deputado Edivaldo Holanda, a prefeito de São Luís, e as forças que dominavam o diretório na capital simplesmente impediram que sequer meu nome pudesse ser discutido no interior do partido. Essas forças não pertencem mais ao PSB. Voltaram à sua casa de origem e nós estamos aqui, firmes e fortes, seguindo o nosso caminho e avançando na direção certa. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que não poderia ter outro resultado mais favorável e mais coerente com a história do PSB do que aquilo que aconteceu nesse congresso lá em Brasília nos últimos dias 1, 2 e 3. Então, senhor presidente, eu queria deixar aqui registrado, nos anais dessa casa, que é a Casa do Povo, a nossa alegria, a nossa satisfação pelo resultado que obtivemos na batalha de construção dos rumos do PSB no Maranhão e também no Brasil. O PSB terá vários candidatos a governador. Pelo menos em 10 estados, o PSB vai disputar a eleição com candidato próprio a governo do estado, inclusive São Paulo, porque o vice-governador Márcio França assumirá nos próximos dias o governo de São Paulo e é candidato à reeleição. Independente das alianças que serão feitas,
será candidato à reeleição. E é um fortíssimo candidato e que o partido está unido para garantir a reeleição do hoje vice, que em breve será governador, Márcio França, que é um quadro histórico do PSB e compreendeu a sua dinâmica interna e aceitou as condições estabelecidas para que ele possa ir para a sua batalha eleitoral. Da mesma forma, vários outros estados já estão preparados e prontos para a batalha com o candidato próprio. Onde não temos candidato próprio, temos aliados fortes e que estão irmanados na luta com o partido. É o caso do governador Flávio Dino, que é um amigo, é um irmão, é um companheiro, é um parceiro de caminhada e que com o PSB tem sido correto, extremamente leal e de maneira construtiva tem também pavimentado esse caminho pelas mudanças no Estado do Maranhão e também no Brasil. Quero também dizer que o PSB, além de decidir priorizar a eleição de governador, decidiu priorizar a eleição para deputado federal e para Senado da República. Nós teremos uma batalha eleitoral para a composição do Congresso. Deputado Edivaldo Holanda, Vossa Excelência, que é um batalhador das causas aqui nessa cidade e nesse Maranhão. Vossa Excelência, se quiser fazer uma parte, eu lhe concedo com muito afeto, com muito carinho. Mas eu quero dizer, meu nome está colocado como pré-candidato a deputado federal. O Partido Socialista Brasileiro sabe da minha disposição de trilhar esse caminho e é uma prioridade para o partido. Qualquer outra possibilidade de candidatura nesse cenário depende única e exclusivamente do partido. É o partido que decide e é o partido que conduz. Portanto, nós vamos fazer a batalha eleitoral desse ano com a mesma disposição, com a mesma convicção que nos trouxe para cá desde o primeiro mandato em 2010, trabalhando as causas do povo, lutando em favor dos trabalhadores e construindo um caminho que realmente consolide as mudanças para o Estado do Maranhão e também para o Brasil. É uma luta, é uma batalha, são muitos enfrentamentos, muitas contradições, muitas dificuldades, mas haveremos de vencer, com fé em Deus, haveremos de construir esse caminho que interessa a toda a população brasileira. Deputado Rafael Leitor, com a palavra. Só para lhe parabenizar pelo pronunciamento e também lhe parabenizar pela eleição que agora Vossa Excelência faz parte do Diretório Nacional do PSB. O prefeito Luciano Leitor reconduzido à Executiva Nacional do PSB. Eu acho que, dessa forma, mostra a importância do PSB no Maranhão para a Executiva Nacional e, sobretudo, a liderança do prefeito Luciano Leitor e a forma coerente e ética que ele vem conduzindo o partido aqui no Estado do Maranhão. Desde quando o prefeito Luciano Leitor se filiou no PSB, a convite do saudoso Eduardo Campos, a convite do saudoso Miguel Arraes, o prefeito Luciano tem trilhado de forma ética, de forma coerente o PSB no Estado. Mesmo que às vezes tenha que superar obstáculos difíceis, mas supera. Por quê? Porque sempre conduziu o partido de maneira ética. Então, parabenizar toda a família do PSB por esse belíssimo congresso que aconteceu em Brasília. Dizer que o PSB foi um dos primeiros partidos que já firmou o compromisso com a reeleição do governador Flávio Dino, sabendo e pontuando que o governo tem feito conquistas históricas para o nosso Estado. Eu confesso a Vossa Excelência que, num primeiro momento, pela questão nacional, eu fiquei preocupado com o PSB com relação até à questão do processo de impeachment da presidente Dilma, mas depois disso, depois que avançou a situação do atual governo Temer, o PSB desembarcou daquela barca furada e manteve a sua história de luta nesse país, como você bem já trilhou. Eu acredito que o PSB é uma vanguarda da esquerda brasileira, que não deve deixar nunca de ser um partido que avance. E, com certeza, avança com a sua candidatura, sua pré-candidatura a deputado federal, porque é importante a presença do PSB no Congresso Nacional. Avança a partir do momento que mantém e renova o presidente Carlos Siqueira por ser um presidente progressista e, sobretudo, por ter a esperança que o partido precisa de renovação.
o presidente Luciano assumiu o partido num sentimento muito complicado, numa série de intervenções do PSB pela direção nacional no Maranhão, e desde quando o prefeito Luciano assumiu a presidência do PSB, vem conduzindo, vem fazendo congresso, e o PSB passou daquele estágio negro de intervenções nacionais e sendo sempre eleito diretório, ou seja, é uma situação muito mais segura e é uma situação que dá segurança política para quem quer ingressar no partido. É um partido que não tem o toma de acordo com a conveniência de cada eleição. É um partido que sabe para onde vai, sabe onde está hoje, que com certeza é um partido que vai somar em muito na reeleição do governador Flávio Dino. Parabéns, deputado Bira, conte com a nossa luta, com os nossos companheiros também do PDT. Muito bem, deputado Rafael, dizer que Vossa Excelência destaca com muita razão o brilhantismo da condução da luta e de todos os trabalhos do PSB aqui do Maranhão nas mãos do nosso companheiro Luciano Leitoa. De fato, é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande e uma capacidade de diálogo imensa, sabe, de fato, construir de maneira coletiva todos os encaminhamentos e todos os caminhos que o partido deve seguir, e hoje isso permitiu que o PSB tivesse um diretório registrado, não é mais comissão provisória, no âmbito do Estado do Maranhão, e o presidente é o Luciano Leitoa, pelos próximos 3 anos. Da mesma forma, o diretório da capital não é mais comissão provisória, que, aliás, há uns 15 anos, pelo menos, o diretório da capital não existia, existia apenas comissão provisória. Agora não, tem um diretório, e o presidente sou eu. Então, não há mais nenhuma dúvida sobre a estabilidade política e o comando político do partido no Estado do Maranhão e na principal cidade do Estado, que é a sua capital. E, da mesma forma, estamos trabalhando a consolidação do partido em todos os municípios do Estado do Maranhão. Isso significa que nós vamos ter muito mais força na eleição de 2018 e teremos mais força ainda na eleição de 2020. Porque aquilo que aconteceu em 2016, as manobras e manipulações que aconteceram em 2016, que tirou o partido do seu curso natural, isso não vai se repetir em 2020. Nós temos os instrumentos e as condições políticas e jurídicas de conduzir esse processo com muita tranquilidade e com muita firmeza. Portanto, é uma situação diferenciada. Por isso que é tão importante o que aconteceu esse final de semana no Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Realmente é um novo momento para o PSB. Depois de perder a sua grande liderança, que era o Eduardo Campos, que morreu naquele acidente trágico, o partido enfrentou muita dificuldade, era normal, porque perdeu a sua grande liderança e teve que recompor os seus caminhos. Claro que nesse percurso existem erros e existem acertos, mas eu acho que prevaleceu os acertos, porque o partido soube se posicionar, depois que fez a sua reflexão, com a profundidade necessária, se posicionou corretamente, ao lado do povo, contra as reformas do governo Temer, contra a corrupção existente nesse governo, se posicionou firmemente em favor da nossa população, da população brasileira. Isso mostra que o partido continua na mesma linha, na mesma trilha, no mesmo caminho. Portanto, essa é o grande saldo que a gente obteve de toda essa luta e de todo esse processo que culminou com o Congresso Nacional do PSB em Brasília. Agradeço imensamente, senhor presidente, e mais uma vez parabenizo o nosso presidente nacional, Carlos Siqueira, o nosso presidente estadual, Luciano Leitoa. Que viva o PSB, que viva o Brasil. Muito obrigado.